Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Eu também estou bem. Tamo junto. E é bem nessa, né? Eu acredito que a gente precisa todos os dias orar dessa forma, né? Essa canção é linda, né? Toma o teu lugar. Toma o teu lugar aqui, porque, né? O Senhor diz que Ele está na frente da porta e bate. Aí é nós que abrimos a porta, é a nossa decisão de nós abrir a porta e dizer: Jesus, entra e toma o teu lugar. É incrível isso, né? E é isso mesmo que hoje eu vou falar. O Espírito Santo já deu até um gancho na mensagem. A ideia que eu vou falar hoje é isso: uma decisão. Que todos os dias, você já parou para pensar que todos os dias nós temos decisões? Não é verdade? E ontem à noite eu estava meditando nisso, estava pensando sobre isso. E eu fiquei pensando que como que a nossa vida, ela é tomada por decisões. Não é verdade? Olha só, pensa comigo. A cada minuto da nossa vida, a gente é passado por um momento que nós precisamos decidir algo. Não é? Às vezes a gente recebe um WhatsApp que nós precisamos responder algo. Às vezes a gente precisa aconselhar alguém. E a gente precisa tomar uma decisão para que dê certo na vida dessa pessoa, não é verdade? E a decisão tem que ser uma decisão correta, porque tu está aconselhando uma pessoa que precisa daquela resposta para seguir um rumo. E eu vejo assim que como a nossa vida também é da mesma forma, que nós somos impactados com esse mundo que está oferecendo tantas coisas para nós, né? O mundo ele está repleto de coisas a oferecer para nós. Então, todo momento, nós temos uma decisão a tomar. E essas decisões, normalmente, às vezes acontece com uma reação daquilo que eu decidi, que muitas vezes não são legais, né? Quem aqui já tomou uma decisão ruim? E logo na frente já deu BO, né? Cara, isso é chato, velho. Por quê? Porque a decisão, ela é uma riqueza. Esse é o tema da minha mensagem. A riqueza que é a decisão. E eu acho tão interessante que a decisão, ela é tão sutil, né? Ela é muito despercebida na nossa vida. Ainda mais quando a gente não presta atenção nas atitudes que nós vamos fazer. Esse ano eu fiz um propósito com o Senhor e eu falei assim, que eu comecei a entender na minha vida que quando eu estava na roda com a galera, brincando, sempre saíam umas pérolas. Vocês já sabem que tipo de pérolas são, né? Às vezes uma brincadeira de mau gosto, às vezes uma palavra fora da ideia que nós estávamos querendo dizer ali. E eu falei para Deus, eu preciso melhorar, cara. Eu preciso mudar o meu vocabulário, no momento que eu estiver num ambiente, eu preciso tomar essa decisão de eu não me contaminar com os erros. Porque eu não quero ser aceito por homens, eu quero ser aceito por Deus. Né? A gente precisamos colocar isso no nosso coração. Essa é a decisão que tu precisa tomar. Tu precisa decidir que tu precisa ser aceito por Deus. E não pelos homens. Então, realmente, muitas vezes tu vai tomar decisões que não vai agradar homens, mas vai agradar o Senhor. E o tema da minha mensagem, a riqueza que é a decisão. Eu acredito que depois dessa mensagem a gente vai começar a olhar mais para as nossas decisões. Né? Às vezes, hoje de manhã eu estava falando com o Mateus e eu estava falando sobre o meu casamento, a gente estava falando sobre casamento, então eu achei tão interessante que tem momentos no casamento que a gente precisa tomar decisões muito sérias e muito sábios também. Sabe por quê? Porque se a gente não obrigado, mana, se nós não tomar uma decisão correta, os dois vão ficar bicudo um com o outro, não é? Então eu vejo mais que o homem precisa ter tá bem alinhado ali com a vontade de Deus, porque o homem tem esse poder de também destruir tudo, como a mulher também tem. Então, a decisão é muito crucial nos momentos difíceis também. Por isso que Tiago fala, né, de passar por
por alegria por momentos de atribulações. Por quê? No momento de atribulações, tu tem que estar entendendo o que está acontecendo para tomar uma decisão correta. Por isso que eu digo, é uma riqueza as decisões. E uma decisão mal colocada, mal praticada, ela vai gerar morte nas nossas vidas. Como uma decisão boa vai gerar vida. Vamos abrir comigo lá em Deuteronômio, capítulo 30, do 15 ao 18. Deuteronômio 30, do 15 ao 18. Então deu para entender que as decisões são uma riqueza, amém? Quem aqui já tomou uma decisão boa que deu certo? Que depois até tu deu uma vangloriada, né? Meu, essa fera, né? Decidi aquilo, falei aquilo para aquela pessoa e ó, deu certo, né? Por quê? Porque de alguma forma tu estava alinhado com o coração de Deus ali. Então Deuteronômio 30, 15 fala assim, ó, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade. Isso é Deus falando. Ou morte e destruição. Muito forte isso, né? Próximo versículo. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em números. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para tomar posse. Então o Senhor está nos mostrando aqui, né? O Senhor é tão bom que Ele nos dá o livre-arbítrio. Amém? Nós temos esse poder, se nós temos um poder é esse, de escolher. Então Deus falou para nós, ó, vocês têm um caminho da vida e da prosperidade, ou da morte e da destruição. Por isso que eu falei que a decisão, ela é tão rica. Porque se tu tomar uma decisão errada na morte e na destruição, isso vai causar na tua vida. Mas se tu tem uma decisão, uma rica decisão de seguir a vida e a prosperidade, tu vai ter uma vida boa. Porque é o próprio Deus que está falando. No versículo 17 ele diz, se todavia o seu coração se desviar, olha só, o seu coração, né? E vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viveram muito tempo na terra em que vão entrar e de qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Então, nessa outra parte, o Senhor está dizendo que as decisões que nós tomar errada, que deixar o nosso coração se corromper, vai levar a gente à destruição. Friso novamente o tema da minha mensagem, a riqueza que é a decisão. Porque em meio a momentos, isso tudo acontece a momentos, não é verdade? Há momentos de o pecado se prostrar, o pecado se colocar diante de ti, e tu tomar uma decisão se tu vai pecar ou não. Sabia disso? O pecado ele não te força, mas ele te atenta, não é verdade? Mas o pecado ele não te força. Por quê? Porque nem o próprio Senhor não te força. Mas o pecado está diante de ti para tu tomar uma decisão. Eu pego ou não pego? Então olha que rico que é a tua decisão e a minha, né? E o primeiro ponto que eu quero destacar, eu vou dividir minha mensagem em duas partes. Que o primeiro ponto é os inimigos da nossa decisão. Ainda que a gente tenha esse poder de a gente escolher aquilo que vamos caminhar e praticar, aqui nós vamos ver que ainda existe inimigos que vão tentar nos levar a uma decisão errada. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, cuidado. E o primeiro inimigo que eu quero destacar com vocês é o coração. Em Deuteronômio a gente leu ali que se o teu coração se desviar, né? Então, por quê? É muito fácil o teu coração se desviar. Às vezes o teu coração não vai decidir, por quê? Porque no coração está atrelado muito às nossas emoções. Não é verdade?
Está muito atrelado, está muito junto ali as emoções. Então, às vezes, aquele pecado que te faz, uau, ele vai mexer com a tua emoção. E vai te fazer cair no pecado. Então, o coração, ele é um inimigo para a gente tomar umas decisões erradas. Vamos entender mais sobre isso. Jeremias 17, do 9 ao 10, na Almeida Revista Corrigida, fala assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, ó. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então a gente dá de notar nesse versículo que a gente tem um inimigo que ele é enganoso. Nós vemos que nesse versículo fala que temos um inimigo que ele é perverso, que é o nosso coração. E às vezes a gente está pecando só com o coração. Quem é que já pecou com o coração? Sabe o que é pecar com o coração? Pecar com o coração é pensar algo que não é do agrado de Deus. E a Bíblia também está falando que eu sou o Senhor, o que esquadrinha o coração. Então Deus sabe que tu está pecando. Deus conhece esse coração enganoso. Então um dos inimigos para nós tomar uma decisão é o coração. Por quê? Porque vai aflorar, né? As emoções afloram a nossa ação. A Bíblia também fala que o coração, a boca fala que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de erros e enganos, vai aflorar. E vai fazer não apenas nós pensar errado, mas a nossa ação se tornar errada. Estão entendendo? Então, o primeiro inimigo que nós temos da nossa decisão é o coração. O Cris falou sobre isso, que a gente deve guardar, né, a Bíblia fala que tudo que a gente deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede. Então, olha só que interessante. Então, se nós não guardar os nossos corações, nós vamos ter atitudes que vão gerar morte. E lembrando, né, a decisão, ela é muito sutil, né? Às vezes, por quê? Porque às vezes a emoção vai fazer tu fazer algo que, sem pensar, tu fez. Esqueci a palavra agora que eu posso colocar nisso, mas a ideia da emoção é fazer isso. Tu agir sem pensamento, tu agir na loucura. Então, o primeiro ponto que nós devemos guardar é o nosso coração. Porque ele pode enganar nas nossas decisões. Amém? Então nós devemos guardar o nosso coração. O segundo ponto, isso aqui eu achei interessante. O segundo inimigo da nossa decisão, sabe quem é? Satanás. Ele é um dos maiores inimigos da nossa decisão. Porque ele é um atentador. Por que ele é um atentador? Porque ele vai usar aquilo que a nossa carne gosta para nos atentar, para nós decidir algo e cair naquilo. Mas vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 4. Estão entendendo até agora que riqueza que é as nossas decisões? Mateus capítulo 4 fala da tentação de Jesus Cristo lá no deserto. Vamos lá ler comigo então. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Olha só, ele está colocando Deus num lugar de decisões. Mas como é Jesus, olha o que Jesus fala. Respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que decisão rica que Jesus tomou aqui contra Satanás. Mas ele não para por aí. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo,
Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Novamente, Satanás coloca Jesus a tomar uma decisão. Mas como Jesus é perfeito e belo, ele respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Novamente, Satanás quer que a gente tome umas atitudes erradas. Olha só o que ele fala. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então, um dos maiores inimigos para nós tomar umas decisões erradas é Satanás. Ele está todo o tempo com as ferramentas do mundo para te oferecer, para tu tomar uma decisão errada. Friso novamente, a nossa decisão ela é uma riqueza. Que nós precisamos prestar atenção naquilo que a gente está decidindo. Então Satanás colocou tudo isso na frente de Jesus para atentar. Essa é a ideia dele, sempre foi e sempre vai ser, ele vai sempre nos querer atentar. Ele estava tentando Jesus, dizendo que Jesus, tu é filho de Deus mesmo, né? Porque ele tentava, eu vou tentar dessa forma pegar Jesus. Mas a gente conhece Jesus, a gente sabe que ele é perfeito e onde que ele estava caminhando pela palavra. Mas depois a gente vai chegar nesse ponto. Mas presta atenção nisso comigo, o inimigo da nossa decisão é Satanás. Porque ele vai botar aquilo que mais o teu coração almeja. Lembra do coração? Aquilo que mais o teu coração, a tua carnalidade deseja, ele vai colocar perante a tua face para tu decidir isso errado, para quê? Para te condenar. Outro inimigo da nossa decisão é as propostas. E a gente vai entender. Vamos lá para Gênesis 15. Estão vendo que riqueza que é as nossas decisões, né? As nossas decisões é uma riqueza. Ela procede muita coisa na nossa vida por aquilo que a gente decidir. Gênesis 15. Aqui em Gênesis 15 a gente conhece a história que o Senhor faz uma aliança com Abrão, amém? Então aqui o Senhor está dizendo para Abrão, né, no versículo 1 em diante, vamos ler. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão, ó. Não tenha medo, Abrão, né? Eu sou o seu escudo, o grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me derás, se continuo sem filhos e herdeiro, e do que posso? Eliezer de Damasco, e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso Deus é um Deus de promessa. E Satanás, ele joga a proposta. E olha que interessante isso. Abraão era para ter esperado a promessa. Só que no versículo 16 para frente fala do nascimento de Ismael. Por quê? Porque Sara oferece a sua concubina para Abraão. Ou seja, ele quis, em vez de ele esperar a promessa, ele quis a proposta. Porque Sara fala para ele, vamos ler o versículo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera filho nenhum. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Olha que interessante isso aqui. O maior inimigo da nossa decisão são as propostas. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito com propostas. O nosso Deus não é um Deus de propostas. Ele é um Deus de promessas. Então, tudo aquilo que é propostas, tome cuidado. Porque ela quer derrubar na tua decisão correta.
Ela é uma inimiga. Cuidem com as propostas. Hoje a gente vê, né, no meio do mundo do Pix, né? Tanto engano, tanto um roubando do outro, e faz um Pix e pá, quando vê o cara já, né? Porque às vezes o cara recebeu uma proposta que, uau, vai dar boa, e quando vê era um golpe. Mas aquilo que é promessa, é promessa. Então a gente sabe tudo o que aconteceu com Ismael e também com Isaac, não é verdade? Depois rola o atrito na vida deles. Então, tipo assim, a decisão que Abraão tomou de receber essa concubina gerou lá na frente uma confusão. Mas como é um Deus de promessas, Deus também deu Isaac. Mas cuidem, gente, porque a maior inimiga da nossa decisão é as propostas. Deus não é um Deus de propostas, Deus é um Deus de promessas. Então, aquilo que Ele escreveu e determinou para ti, vai acontecer. O que Satanás estava fazendo com Jesus lá? Dando propostas. Né? Te dou todo esse reino. Então é muito interessante, cuidem com as propostas. Outro ponto, outro inimigo da nossa decisão, sabe o que é? Nossas vistas. O Cris falou sobre isso, né? Na ministração dele, de não olhar para trás, né? Uma das nossas inimigas da nossa decisão é as nossas vistas. Porque muitas vezes a gente cai pelo olho. Vamos para uma pizzaria, comemos, aceito, pode ser 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços. Só que daqui a pouco a tua barriga está tão cheia, mas chegou aquela pizza de açaí. Aquela pizza que a gente quer, mas aí os olhos, né? Uau! Aí tua barriga está cheia, tu não suporta mais comer. O que tu está fazendo? Você gula. Mas os teus olhos te convenceram. Então, uma inimiga da nossa decisão é a nossa vista. Vamos para a história de Ló aqui pertinho. Ló capítulo 13, volta um pouquinho antes. Fala que houve uma contenda entre os pastores de Abraão com Ló, né? Então chegou no momento, no versículo 8, que Abraão diz a Ló: não haja desavença entre mim e vocês, ou entre os seus pastores e os meus pastores. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. 10. Olha só o 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso sucedeu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. O próprio versículo já diz o que aconteceu depois com isso. Que foi destruído. Então, cuidem com a sua vista. Porque ela vai te empolgar tanto naquilo que tu quer. Ela vai te empolgar tanto naquilo que tu quer, que a tua decisão vai ser para o erro, para a morte, para a destruição. Lembra do Deuteronômio? Então, olha só que interessante isso. Cuidem com a nossa vista. Por isso que a nossa vista precisa estar em quem? Em Jesus. Por isso que nosso coração não pode estar em propostas, mas nas promessas. Né? Cuidem disso, porque isso para tu tomar uma decisão errada é 2 palitos. Amém? Mais uma inimiga da decisão, sabe qual que é? A precipitação. Eu era assim, Deus está me curando nisso, de ser muito precipitado, de receber algo de pá. Isso não é bom também, isso é uma inimiga da nossa decisão. Vamos abrir lá em Provérbios capítulo 14, olha que Provérbios fala. Provérbios 14, versículo 29, fala assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, né? Ou seja, um homem que ele é paciente, que ele para um pouco, analisa aquilo que ele vai fazer, aquele homem que toma uma decisão, deixa eu pensar, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? A Bíblia está dizendo,
da prova de grande entendimento, o homem paciente, mas o precipitado revela a insensatez, ou seja, revela a loucura, mostra a falta de juízo. Então, para a gente tomar uma decisão com a precipitação é muito rápido. Não é verdade? Que nem Pedro já arrancou da espada e já arrancou a orelha de um mal culpado, não estava entendendo nada, já foi precipitado. Aí Jesus teve que ir lá curar a orelha do soldado, porque a precipitação dele foi errada. E logo lá na frente ele já fala, né? Antes ele fala, não, Senhor, eu não vou te abandonar. E depois 3 vezes ele já abandona. Então o cara era muito precipitado nas coisas. E muitas das nossas precipitações nos leva a ações erradas. Nos leva a decidir coisas que vão levar à destruição. Não é verdade? Uma vez eu estava falando com o Cris, a gente estava conversando sobre uma mensagem, ele falou algo que me despertou o coração. Lembra da história de Jacó, né? Isso eu não estava no texto, mas eu lembrei agora, eu vou falar. Lembra da história de Jacó, que ele chega, e ele tem um sonho, que Deus fala para ele que ele é para voltar para sua parentela, né? Voltar para se ver com Esaú, volta para tua parentela. No outro dia o que ele faz? Recebeu aquilo do Senhor e já foi pegando a sua família, os seus gados, as suas coisas e já foi botando, não avisou nem o seu sogro e sumiu. Pouco precipitado ele, né? Logo na frente o sogro dele vai atrás dele e diz, o que eu fiz para ti, para tu sair com a minha família assim, que nem um louco? Então, por quê? Porque ele teve uma ação precipitada, né? Então, muitas vezes, realmente, Deus, às vezes, dá coisas para nós, e a gente já sai correndo para fazer. Não, espera, vai ter um tempo determinado a fazer isso. Amém? Então, a precipitação é um dos inimigos da nossa decisão. Por quê? Porque a precipitação é algo tudo rápido. Beleza, já vamos fazer. Eu vejo outras vezes no discipulado o pastor me segurar. Não, Du, calma, né, pastor? Não, calma, Du. A gente não pode mudar assim da água para o vinho, porque a gente pode perder gente, a gente pode, né? Porque quando Deus mostra alguma coisa para nós, eu já quero, não, vamos fazer isso, então a gente já bota lá e já muda aqui. Não, calma, pé no chão. Por quê? Porque o homem paciente dá prova de grande entendimento. Por que dá prova de grande entendimento? Porque quando ele for fazer um aconselhamento, e ele é uma pessoa calma, centrada, as pessoas vão reconhecer ele. Cara, esse cara tem entendimento, aquilo que ele falou deu certo. Mas aquele doidão, ele vai chegar, não, faz isso, daqui a pouco já deu uma bola de fogo naquilo, aumentou mais o fogo naquela bola de fogo e deu BO. Então, por isso que nós precisamos cuidar muito com a nossa precipitação, porque ela é uma inimiga da nossa decisão correta. Amém? Aqui é uma chave também. Mais um inimigo da nossa decisão, sabe o que é? Conselhos errados. Aqui é uma chave também. Provérbios capítulo 12, dos 5 ao 6, fala assim. Provérbios 12, 5 ao 6. Os planos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Olha só, então a Bíblia está dizendo que os planos do justo são corretos, mas os conselhos dos ímpios são enganosos. Aí eu te pergunto, com quem que nós estamos nos consultando? Com quem que nós estamos decidindo as nossas coisas? Porque existem momentos da nossa vida que, cara, a gente precisa decidir coisas que vai, às vezes até dar uma reviravolta na nossa vida. Mas e se tu chegar nesse dia que tu precisa tomar uma decisão na tua vida e se consultar com o ímpio, a gente já sabe o resultado. Está escrito. Eu lembro uma vez, vou pegar um gancho disso aqui, como é interessante a gente sempre consultar as pessoas, né, que são bem espiritualmente, que conhecem a palavra. Eu era bem recém-convertido e eu fiquei de fiador para uma pessoa, né. O cara foi gente boa, pá, ele queria fazer habilitação, beleza. Eu falei, cara, não, beleza, eu fico de fiador para ti. Não demorou muito,
Ligou o Bradesco. Olá, Eduardo. Ai, meu Deus. Tá tudo bem? Ela falou assim, eu, sim, não deve estar bem mais agora, porque agora tu vai me dar uma notícia, né? E realmente, logo ela já falou que essa pessoa não tinha pago e eu estava responsável por essa dívida. E o que que aconteceu? Eu tive que pagar essa dívida, que não era muito baixa. Imagina uma carteira de habitação, né? Por quê? Porque eu não me consultei, né? Depois que eu falei que tudo aconteceu, eu estava no tempo sendo discipulado pelo pastor, depois que aconteceu tudo, eu falei para o pastor, ele falou para mim, Du, se tu tivesse me avisado, eu ia te mostrar biblicamente que a gente não deve fazer isso. Então, olha só que, por isso que a gente precisa, gente, né? Caminhar dessa forma. Cuidado, cuidado com os conselhos errados. Porque os conselhos errados, às vezes, vai te levar a tomar decisões erradas. E tomar decisões erradas, às vezes, tu vai pagar dívidas que não são tuas. Amém? Fora as outras coisas, né? Fora as outras coisas que às vezes a gente recebe um conselho de um ímpio, né? Aí hoje que a gente começa a ler mais Bíblia, que a gente começa a ficar mais entendido, às vezes tu está numa roda que eles começam a falar, se eu fosse tu fazia isso, dá na cara mesmo, né? Aí tu fica pensando, cara, olha só, né? Então tu vê como é interessante as nossas decisões, como é interessante a gente cuidar com os conselhos errados. Cuidem com os conselhos errados. Né? Hoje nós temos nossos discipuladores, temos nossos líderes, né, pastores para nos ajudar. Oséias 4:6 diz assim, ó, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, olha só a decisão. Eles aqui, povo de Israel, rejeitaram o conhecimento de Deus. Eles tomaram uma decisão errada. Eu também os rejeito como os meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então olha só que profundo isso aqui. A palavra em hebraico para conhecimento aqui, né? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, ela quer dizer conhecimento, percepção, habilidade, discernimento, compreensão e sabedoria. Ela tem essa ideia, essa palavra, né? E tudo isso nós encontramos aonde? Na palavra. Tudo isso está na palavra, né? Então, o que houve com aquele povo que foi destruído, que foi rejeitado? Pelo simples fato que eles tomaram uma decisão errada de não aceitar aquilo que o Senhor estimulou para que eles fizessem. Só que com esse versículo, eu entro na segunda parte da mensagem que diz que assim, amigos das suas decisões. O segundo ponto da minha mensagem é os amigos das suas decisões. A gente falou só dos inimigos, né? Agora eu vou falar sobre os amigos da nossa decisão. Sabia que nós temos amigos que estão para nos ajudar a tomar decisões corretas, que geram vida e prosperidade? Que lá em Deuteronômio a gente leu isso. E o primeiro ponto dos amigos das suas decisões, sabe quais são? Relacionamento com a palavra de Deus. Que foi, eu acabei de falar de Oséias, né? Que o povo pereceu, aconteceu tudo isso porque eles rejeitaram a sabedoria, rejeitaram o conhecimento, a percepção, a habilidade, o discernimento, a compreensão. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar do teu amigo, diz assim comigo assim, ó, bota a Bíblia no teu coração, abraça ela e fala assim, ó, a minha Bíblia, a palavra de Deus, ela é minha amiga, para mim andar correto e tomar decisões corretas. Amém? Então, cara, isso aqui, irmão, isso aqui é uma riqueza. Porque se eu tivesse lido que eu não deveria ter ficado de fiador para alguém, eu já ia falar, mano, tá escrito, velho. Eu não quero me responsabilizar com isso. Relacionamento com a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Isso aqui a gente vai ler junto. Olha só que interessante isso. 3, 16 a 17, 2 Timóteo. Fala assim, olha só. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus, né? Olha só.
né? O próprio Deus que fez a palavra, que trouxe para nós, o autor da palavra é o próprio Deus, né? Para quê, né? Útil para o ensino, né? Então vamos parar aqui, último para o ensino, por quê? Porque quando tu tiver uma decisão de ensinar alguém, tu vai usar a tua amiga, que se chama a palavra de Deus. Então tu vai dar uma decisão para essa pessoa correta, porque foi o próprio Deus que foi o autor disso. Então não vai dar errado na vida dessa pessoa. Próximo, para repreensão. Quando você precisar se repreender ou repreender alguém, você vai usar a sua amiga. Para tu tomar uma decisão errada, porque se tu não repreender com a palavra, tu vai repreender com as tuas palavras e as pessoas vão ficar bravas. Ainda mais, elas já ficam bravas às vezes tu usando a palavra, né? Quanto mais tu usar tuas próprias palavras. Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, então se tu lançar ela, vai, opa, porra, é verdade, cara, ele falou aquilo e, meu Deus, tem que mudar. Olha só, próximo ponto, para a correção. Nós temos a palavra, a nossa amiga, para nos corrigir, para nós tomar decisões corretas, né? Pô, eu estava só tomando decisão ruim, mas eu li na palavra que eu preciso tomar essa decisão. Ela é útil para isso, a tua amiga. E para a instrução na justiça. Ou seja, então nós vamos caminhar naquilo que é justo perante o Senhor, aquilo que Ele determinou. Então nós vamos andar em justiça, as pessoas vão começar a enxergar a gente como, cara, olha só, aquele cara é justo, aquele cara é correto. Ele é um verdadeiro, né? Verdadeiro cristão que recebeu o Cristo, que nem eu falei domingo. Então, a nossa amiga, ela está querendo nos ajudar a tomar decisões corretas. É muito profundo esse versículo, né? Essa passagem de Timóteo, né? Eu acho tão interessante, cara, Paulo fala para Timóteo que independente da sua idade, mas se ele tomar decisões segundo a palavra, ele está apto e plenamente preparado para a boa obra. Então, né, para quem que Paulo estava falando? Para Timóteo, então ele está falando, ô Timóteo, indiferente da tua idade, mano. Se tu tiver firmado, né, tomando decisões corretas, segundo o que está a tua palavra, cara, tu vai ser apto para toda boa obra. Todo momento que tu passar, tu vai ser apto. Ah, mas Paulo, eu sou novinho, né? Me converti faz pouquinho tempo. Não, cara, mas se tu instruir, se tu repreender, se tu levar as direções que está escrita para as pessoas tomar a decisão certa, tu é apto para toda boa obra. Amém? O segundo ponto do amigo da nossa decisão é aquilo que o pastor fala muito para nós: oração. Pedir sabedoria a Deus. Aqui é uma chave também que sempre nós precisamos orar, pedir sabedoria. Eu oro muito, Senhor, me dá sabedoria para lidar com o meu casamento, Senhor. Me dá sabedoria para liderar aquele GC, me dá sabedoria para lidar o setor azul, me dá sabedoria, Senhor. Por quê? Porque lá em Tiago, vamos abrir lá em Tiago 1:5. Tiago 1:5 fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e será concedida. Então a gente tem uma amiga extraordinária que é a sabedoria. Então, quando tu tiver num momento que, cara, o que eu vou fazer agora aqui? Né? Ou quando tu tá no teu devocional com Deus, tu tá orando e pedindo, Senhor, me dá sabedoria nisso. Cara, de certeza tu vai passar por um momento bem difícil, porque aquele momento vai vir a sabedoria. É a mesma coisa quando a gente pede paciência, não vem tribulação para aquele momento tu passar. A sabedoria também vai vir da mesma forma. Você vai orar, Senhor, me dá sabedoria. Então vai ter momentos muito difíceis que tu vai ter que ter uma decisão a tomar, que a sabedoria vai te mostrar. E segundo a palavra. Então percebe, quem é que ora por sabedoria? Então começa a prestar atenção nos momentos difíceis, que tu precisa tomar decisão, para tu ver a sabedoria se manifestar. É incrível, cara, percebe, né?
Muitas vezes a gente ora e esquece até o que orou, mas presta atenção no mover de Deus ali. Quem aqui já falou palavras para outra pessoa que pensou assim, meu Deus, de onde que eu tirei isso tudo? Isso é sabedoria. Amém? Provérbios 2, do 6 ao 9. Vocês estão com uma cara de cansado? Hoje é só terça-feira. Provérbios 2, do 6 ao 9. Provérbios 2, do 6 ao 9 faz. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege, os caminhos dos fiéis, né? As decisões corretas que nós vamos tomar, o Senhor está ali contigo, né? Porque tu está usando o quê? A sabedoria dele. É até o 8, né? É até o 8, é até o 8. Ah, não, desculpa, era até o 9. Pode projetar o 9 para a gente ler. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Não ia ler o último, que era a chave, né, do esquema, né? Então, olha só, a Bíblia está dizendo que se a gente andar nessa sabedoria, nesse conhecimento do Senhor, né, a gente vai saber o que é justo, o que é direito, o que é certo. Tudo isso para a gente ensinar, como a gente é líderes de GC aqui, anfitriões, né? Tudo isso para a gente transmitir para as outras pessoas, para a gente também se consertar, se auto-arrumar. Então, uma grande amiga nós tomar a decisão correta é a oração. Essa comunicação com Deus. Deus, eu preciso do Senhor. E a Bíblia falou que o Senhor dá, né? Porque Ele não quer ver os seus filhos passando vergonha. Ele dá, cara. Ele mostra, Ele faz, né? Olha só que Salmo 25, 5 fala. Isso aqui também é muito tremendo. É a oração de Davi. Salmo 25, 5 fala, guia-me com a tua verdade e ensina-me. Né? Ele tá orando aqui. Ele está declarando para Deus, Deus, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador e minha esperança, está em ti o tempo todo. Que lindo esse versículo, né? Então aqui Davi está declarando para o Senhor, Senhor, ensina-me, né? Uma grande amiga nossa que vai nos ajudar a não tomar decisões erradas, gente, é isso, a oração. E por último, o melhor de todos eu deixei para o final, que é o relacionamento com o Espírito Santo. Aqui nós vamos tirar uma chave muito tremenda, né? Vamos abrir lá em João 14, 26. Cara, isso aqui eu fiquei aleluiado. EAD hoje à tarde, a gente estava falando sobre essa mensagem. Eu falei, cara, olha só que poderoso que o Senhor nos deu. João 14, 26. Já está ali? Então vamos ler. Mas o conselheiro, quem é o conselheiro, né? Ele é o nosso amigão. Nosso amigão, conselheiro. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar de tudo que eu disse. Sabe o que significa essa palavra conselheiro? Ali no grego, bem ali, está escrito assim, Paracletos. Sabe o que paracletos significa? Significa chamado, convocado a estar do lado de alguém. Olha só, esse conselheiro, ele foi convocado a estar do teu lado. Quando Jesus estava falando isso para os discípulos, ele está falando, eu vou mandar o Espírito Santo, que ele é convocado para estar do teu lado, para quê? Para ensinar todas as coisas. Agora olha que riqueza que é o Espírito Santo que está do nosso lado. Porque ele está ali para nos ensinar todas as coisas. Eu falei domingo que ele veio, né, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas olha que profundo que é isso. Às vezes a gente só quer o poder do Espírito Santo, mas ele está ali. Cara, essa decisão que tu precisa tomar agora, tu precisava perguntar para mim. Por isso que a Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo. Ele está ali convocado para te ajudar. Hoje eu estava fazendo essa mensagem, eu parava às vezes e eu falava, e agora Espírito Santo, para onde que nós vamos?
Aí a Dessa, hã? Né? Mas eu estava falando com ele, eu não estava falando com a Dessa. Por quê? Porque, Senhor, me direciona naquilo que o Senhor quer falar. Porque Ele é convocado para estar do nosso lado, nos direcionando àquilo que é a decisão que nós devemos tomar. Amém? Então diga assim comigo, eu tenho um grande amigo que foi convocado a me ajudar. Então não despreze ele. Chore às vezes por ele. Às vezes, né, a gente está, às vezes o cara chega num nível de angústia que, cara, às vezes tu tem que chorar para ele. Dizer, Jesus, ô Espírito Santo, e agora, o que eu vou fazer? Aquele momento da ira, né, o cara se irritou, entra no quarto, fala para ele está ali do teu lado, convocado para te ajudar e ainda lembrar todas as coisas que Jesus falou. Aí ele vai chegar no teu ouvidinho e vai dizer assim, ô José, lembra aquilo que Jesus fez lá para a Samaritana, né? Então o Espírito Santo, ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso que ele está do nosso lado. A Bíblia está falando que ele está do nosso lado, falando com nós, dizendo, ei, toma essa decisão. Aí não tem como dar errado, amém? Glória a Deus por isso. Só para a gente finalizar aqui, ó, voltando àquele assunto sobre conselhos errados lá, né, que é um inimigo. Um inimigo também, um amigo para tomar as melhores decisões, decida com pessoas sábias. Como eu já falei um pouco sobre isso, né? Pastores, líderes, discipuladores. Decida isso na tua vida. Abre Provérbios 13, 20, eu já estou terminando. Provérbios 13, 20, fala assim, ó, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Então, é aquela velha frase, né? Diga-me com quem tu andas, eu direi com quem o que você é, alguma coisa assim, né? Acho que é assim, né? Diga-me com quem tu anda e eu direi quem você é, alguma parada assim, né? Então é mais ou menos isso, a Bíblia está falando que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábios. Quem anda com sábios precisa, às vezes, perguntar para os sábios, dizer, o que eu faço agora? E nós temos os nossos líderes, pastores, discipuladores. Provérbios 19, 20, último versículo agora, tá gente? 19, 20. Ouça o conselho e aceite as instruções, e acabará sendo sábio. Então nós precisamos sempre estar ouvindo. Às vezes não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas isso está vindo do Senhor, né? Às vezes o Espírito Santo está do teu lado em forma da tua esposa. Já aconteceu isso comigo, né? De eu estar tão atribulado em algo determinado, e a Dessa chegou e falou no último, né, amor, nos 5 minutos antes de acontecer tudo a parada, ela falou assim, ai amor, Deus vai prover. E eu atribulado, meu Deus, como? E realmente, chegou 5 minutos antes de tudo acontecer, o Senhor estava lá provendo. Aí caiu a minha ficha, eu falei, viu? Ouve o Espírito Santo, Ele está do teu lado.